Hoje estaremos conversando sobre fibromialgia com Letícia Nogueira e Sheila Oliveira. Letícia e Sheila, muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer ter vocês aqui, a Letícia novamente, Sheila estreando no nosso podcast. Eu queria saber se é possível vocês se apresentarem um pouquinho, falarem um pouco sobre vocês para o pessoal que não as conhece ainda. Claro, vamos lá. Meu nome é Letícia Nogueira, eu sou médica, sou formada na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fiz residência médica de neurologia no Hospital São Lucas da PUC, também em Porto Alegre, e atualmente eu resido e trabalho aqui na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tanto na parte clínica quanto hospitalar. E eu queria começar agradecendo também a Monique, a Sheila, pela oportunidade da gente estar conversando sobre um tema que eu acho que é muito relevante, né, na prática de qualquer profissional da saúde. A fibromialgia hoje é um diagnóstico muito comum, tanto o paciente que vem para a gente já com esse diagnóstico e também aquele que tem dor crônica, enfim, então acaba sendo uma suspeição. Então é um tema muito relevante. Obrigada, meninas. Bom dia, meu nome é Sheila Oliveira, eu sou psicóloga, né, sou especialista em psicologia hospitalar, falo aqui de Salvador, Bahia. Atualmente eu trabalho no hospital, no ambulatório da Clínica de Dor, de um município vizinho aqui de Salvador. Há 3 anos e meio, mais ou menos, eu atuo nessa área de pacientes com dores crônicas, e em especial pacientes com fibromialgia, né, faço também atendimentos clínicos, né, tenho uma paixãozinha aí pela psicanálise, e foi assim que eu conheci a Monique. Então, gostaria de agradecer esse convite, né, de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é muito importante e que muitas vezes aparece na clínica sem a pessoa nem saber o que tem exatamente, né? É muito interessante essa tua fala, Sheila, quando tu falas, né, que aparece na clínica sem a pessoa saber exatamente, assim. E essa foi uma das perguntas que fizeram quando nós colocamos nas nossas redes sociais sobre o que as pessoas tinham de dúvida acerca da fibromialgia, né? Então, as pessoas já começaram questionando o que seria fibromialgia, porque não sabiam direito o que era. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho, assim, sobre o que é fibromialgia, eu acho que seria interessante para a gente iniciar a nossa discussão acerca desse assunto. Monique, realmente, que nem a Sheila trouxe, é um diagnóstico ainda pouco conhecido. Eu acho que dá para dizer até que ele é um diagnóstico recente, porque as pesquisas, né, na área, a colocação desse diagnóstico de fibromialgia como uma doença por si só é relativamente recente, né? A partir da década de 70, 80, que a gente começou a ter estudos mais direcionados e que a gente começou a definir isso como um diagnóstico particular, porque antes era muito confundido com outras doenças, né? Muitas vezes era inclusive colocado até como um sintoma de outras doenças, principalmente do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, então somatização, né? Ou então vinha junto como um sintoma dentro de depressão, dentro de distúrbio de sono, ou ainda confundindo com outras doenças reumatológicas, né? Então, esse diagnóstico, ele é mais recente, mas hoje a gente sabe, né, pelos estudos, pelas pesquisas, que a fibromialgia é sim uma doença, né, e que a dor desse paciente, ela é real. Então, o paciente, ele não está somatizando, ele não está inventando aquela dor, ele realmente sente, né. A gente pode depois falar um pouquinho até sobre fisiopatologia, mas a gente sabe que esse paciente, ele então tem uma predisposição a sentir mais dor, né, ele tem mais sensibilidade mesmo para a dor. E isso acaba levando, então, a um quadro de dor crônica, né, que a gente diz que é uma dor que dura pelo menos 3 meses, é uma dor que a gente considera também difusa, então, muitas vezes o paciente ele não vai conseguir identificar exatamente aonde que ele está com dor, ou, na verdade, essa dor, ela vai variar, né, uma hora ele está com dor, eu tenho dor mais no braço, uma dor nas costas, então, essa dor, ela vai migrando muitas vezes, né, e além da dor, esse paciente ele tem outros sintomas associados, então principalmente questões relacionadas a distúrbios de sono, né, insônia, aquele sono de má qualidade, entrecortado, ou ele acorda muito cansado, ele fica bocejando muito ao longo do dia, tudo isso são sinais, né, de um sono de má qualidade. Também a fadiga crônica, né, o paciente que está sempre cansado, está sempre se sentindo sem disposição.
questões relacionadas ao trato gastrointestinal. Então, a síndrome do intestino irritável também é um diagnóstico bem comum e vem como um sintoma junto com a fibromialgia. Questões relacionadas à memória, esquecimento, queixas cognitivas em geral. E um dos mais importantes, que eu acho também que cria um link bem legal com o nosso podcast de hoje, são os sintomas relacionados a transtorno de humor, né? Principalmente depressão. Então, são esses os principais sintomas, né, dessa doença fibromialgia. Então, não é só dor, é uma doença que vai além da dor, né? Tem muita coisa envolvida. É claro que o diagnóstico, né, a gente acaba fazendo, assim, uma série de... conversando com o paciente, pedindo alguns exames, é importante, né? A fibromialgia, ela não deve ser considerada como um diagnóstico de exclusão. Eu acho que isso que é importante a gente ressaltar também, porque às vezes parece assim, o paciente roda em vários profissionais e pronto, sobrou esse diagnóstico, né? Não é um diagnóstico de sobra, é um diagnóstico que a gente já tem que pensar, né, quando o paciente vem com esses sintomas ali que a gente relatou. E aí sim, a gente vai pedir exames, né, exames de sangue, exames de imagem, às vezes para excluir algumas outras doenças, né, que aí sim é importante fazer a exclusão, mas esse diagnóstico deve ser pensado sempre que a gente tiver um paciente com essas características. Letícia, você traz essa questão do diagnóstico, né, e eu escuto muito, assim, minha prática, né, são pacientes que chegam, que vêm de um discurso de descrença muito grande, né, do que eu tenho, eu não tenho nada. Inclusive, falas de outros profissionais, médicos, inclusive, né, eles colocam, às vezes, o médico diz que eu não tenho nada, né, essa dor é um exagero, é uma invenção, né, e o quanto isso tem uma repercussão, né, no emocional desse paciente, e que acaba sendo um fator de prejuízo a mais para a gente pensar nesse cuidado, né? E muitas vezes são pacientes que vêm há anos sentindo dores, sempre com esse discurso do eu não tenho nada, eu não encontro nada, porque não existe um exame que você faça, né, que comprove que você tem a fibromialgia. E aí o paciente chega, às vezes, depois de vários anos, com essas dores, sem tratamento adequado, e as coisas só pioram, né, só se intensificam. Então, é um caminho muito, muito doloroso, né, não só dessas dores físicas, mas do que eles encontram ao longo desse percurso, e de que vai marcando essa história aí, até se conseguir esse diagnóstico, né, e quando se consegue esse diagnóstico, eu já tive momentos de perceber uma diferença muito grande, né, do paciente que chega quando teve o diagnóstico há pouco tempo, e do paciente que chega já com o diagnóstico há um pouco mais tempo, né? Então, assim, quando o paciente chega com esse diagnóstico, é como se marcasse ali, ponto. Agora eu te digo que você tem alguma coisa, você tem um monte de limitação e você vai ter que lidar com isso, né? E aí vem uma cachoeira e uma enxurrada de sentimentos e de sensações diante dessa notícia. Não, agora eu sei o que eu tenho, né? E aquilo, eu preciso dar conta daquilo. Por outro lado, às vezes o diagnóstico chega como um alívio. Não, agora eu entendo o que eu estou sentindo, né? Agora eu posso cuidar, eu posso tratar. Mas sempre tem muita dor envolvida, até dores que eu falo emocionais, né? Até nessa descoberta desse diagnóstico. Essa fala de vocês, ela é muito bacana, assim, juntando um pouco da fala das duas. Eu lembro de alguém que eu atendi há algum tempo, que era alguém que tinha um quadro de dor crônica, não necessariamente fibromialgia, ainda estava em processo de investigação, então não posso dizer que necessariamente seria, mas uma das questões dela foi de tentar deixar muito claro para mim de que a dor que ela sentia era real. E quando eu falo para ela que, sim, eu entendo que a dor dela era real, que doía no corpo, né, que não era coisa da cabeça dela, ela começa a chorar copiosamente ali na sala. E eu acho que isso ilustra muito bem esse estado também de esgotamento que acontece, de um certo descrédito que há relacionado à dor dessas pessoas, né?
Acho que quando a gente fala ali de lidar com o diagnóstico, né, dessa dificuldade de entender, então, assim, fibromialgia é algo que não tem cura, então eu vou ter essa dor o resto da minha vida, e as pessoas ao redor que nem sempre são tão acolhedoras, não entendem quanto essa dor dessa pessoa é real, eu acho que isso é algo bem interessante, assim, para a gente pensar, para a gente refletir, inclusive no nosso contato com as pessoas que chegam até nós em quadros de dores crônicas, que elas chegam para receber algum tipo de acolhimento, né, e não mais um julgamento que é algo que elas tendem a ouvir, especialmente quando a gente fala de um diagnóstico que leva geralmente um bom tempo, né, porque fica passando de um profissional para o outro, e a gente fala que levou anos para receber um diagnóstico de fibromialgia. Então, acho que isso é algo bem interessante, assim, para a gente estar pensando e para estar passando uma mensagem para profissionais e para familiares também de pessoas com dores crônicas que nos ouvem, não só no caso da fibromialgia, mas de entender, né, o quanto essas dores, elas se dão mesmo ali, se manifestam no corpo de uma forma muito, muito real, e que deve ser muito difícil, né, ficar pensando que todos os dias praticamente eu sinto dor, será que eu vou sentir dor o resto da minha vida? Eu acho que esse deve ser um choque muito comum quando se recebe esse tipo de diagnóstico, não? Muito, e é uma coisa assim que eu acho assim, eu ouço isso muito na prática clínica, o paciente ele acaba se acostumando a ter dor, né? E isso eu acho assim tão complicado. Muitas vezes ele chega para mim, eu tenho dor, mas é normal, né? Não, mas essa aqui é a dor que eu sinto, essa é a dor normal, eu tenho essa outra dor que é a que está me incomodando. E eu falo, gente, ter dor não é normal, né? Nunca é normal. É claro que às vezes a dor ela é uma manifestação de alguma coisa, ela é esperado dentro de determinada situação, mas a gente viver e conviver com essa dor não é normal, né? Então, acho que é muito do que vocês trouxeram, o paciente ou não tem o diagnóstico adequado, ou então acaba tendo esse mito, assim, né, de, fibromialgia é da tua cabeça, não, deixa isso para lá, né, tu não tá sentindo isso. E aí o paciente, enfim, vai se acostumando, vai achando que não, quem sabe sou eu mesmo que estou exagerando, quem sabe essa dor aqui realmente deixa quieto, e quando vê a qualidade de vida desse paciente está muito afetada, né? E eu acho que essa dificuldade, né, das pessoas, e como vocês trouxeram dos próprios profissionais, né, de identificarem, eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, de não aparecer num exame propriamente dito, né? Então, assim, a gente vai lá, pede um exame da imagem. Não, tu tá com uma hérnia, a causa da tua dor é a hérnia. Bom, beleza, é fácil do paciente entender, da família entender, do médico entender, do fisioterapeuta entender, do psicólogo entender. Agora, quando a gente está falando de uma doença, né, que ela, pelos estudos, a alteração é a nível de neurotransmissores, né? Então isso já é mais difícil, a gente não tem, às vezes, um exame ali para mostrar, laboratorial ou de imagem, né? Mas a gente sabe que é isso, que a gente tem uma deficiência, né, de alguns neurotransmissores inibitórios, serotonina, norepinefrina, que são neurotransmissores também envolvidos com a questão do bem-estar, do prazer, né? E a gente tem, por outro lado, uma hiperatividade de alguns neurotransmissores excitatórios, glutamato, substância P, enfim, e também a gente acaba tendo uma desregulação do eixo hipófise, hipotálamo, adrenal e do sistema nervoso simpático. Então, assim, a gente tem sim alteração a nível orgânico, a gente só não consegue ver isso, né? Assim, não consegue testar, pedir um exame para comprovar, mas os estudos, né, que fizeram, enfim, análise desses pacientes já mostraram que a gente tem essas alterações. E às vezes a gente pedia até um excesso de exame, eu acho que até acaba atrapalhando o diagnóstico, não sei se a Sheila também percebe isso, mas às vezes, é claro, alguns exames são importantes para a gente fazer diagnóstico diferencial. Então, assim, é claro que eu tenho que avaliar as vitaminas, eu tenho que avaliar a tireoide desse paciente, eu tenho que avaliar se ele não pode ter alguma outra doença reumatológica. Mas às vezes, por exemplo, eu peço um monte de exame da imagem, aí você até acha alguma alteração ali, mas não é aquela alteração a causa da dor do meu paciente, né? E aí o paciente às vezes é submetido a uma cirurgia, a um procedimento às vezes até mais invasivo, e não melhora a dor dele, e aí ele fica até
frustrado. Ai, não, mas eu fiz cirurgia da coluna e não melhorou minha dor, eu ainda tô com dor. É porque é isso, né? Às vezes eu tenho que tentar entender o que está atrapalhando o meu paciente, qual que é a dor que realmente atrapalha a qualidade de vida. Não é simplesmente eu ouvir o meu paciente em 5 minutos, pedir um exame, ver que tem uma alteraçãozinha ali degenerativa, enfim, que dali a pouco todo mundo pode ter, e não ser a causa real da dor, né? Acho que isso é bem importante. E essa falta de um exame que diga, né, você tem a fibromialgia, eu acho que isso em si já traz uma dor muito grande para o paciente, né, porque é como se ele tivesse que dizer o tempo todo, por exemplo, no trabalho, né, eu tenho isso, e as pessoas, tá, comprove aqui o que você tem. E aí você não tem como comprovar. E aí o paciente fica em busca de relatório médico. Gente, isso do relatório é uma coisa que a gente vê muito, né, lá na clínica de dor. O paciente sempre quer um relatório para dizer, não, eu tenho isso, né, eu preciso comprovar que eu tenho isso. E muitas vezes, essa não comprovação, né, acaba trazendo um sofrimento tão grande, porque, assim, o chefe não entende. O chefe acha que a pessoa chegou atrasada porque não está se importando com o trabalho, né? Então, assim, são pacientes que relatam que têm dificuldade muito grande de acordar por conta própria desse sono que a Letícia falou, né? É um sono que você não descansa. Mesmo você dormindo, às vezes, 8 horas por dia, você não descansa. Então, não é um sono reparador. Então, o paciente, às vezes, não consegue levantar para trabalhar de manhã cedo, né? E aí, às vezes, pedem uma redução de carga horária, isso é interpretado como preguiça, você não tá se importando com o trabalho, e a própria família, às vezes, não entende, né? Como assim a casa está suja, você não varreu a casa? Né? Você precisa cuidar desse ambiente de casa. Só que, às vezes, o paciente fala para mim, olha, eu não consigo levantar da cama, tem dias que eu não consigo levantar da cama, porque a dor, ela vai oscilando, ela não está o tempo todo no nível maior de dor, né, aquela pessoa. Então, a gente usa uma escalazinha, né, que vai de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a dor mais intensa que a pessoa sente. Então, essa dor, ela oscila ao longo do dia, ao longo das semanas, né? Então, assim, momentos em que existe uma temperatura mais fria, eles relatam que sentem muito mais dores, né? Então, quando acontece alguma coisa, um estresse no trabalho, uma discussão na família, algum fator nesse sentido, essas dores elas tendem a aumentar também. Né? Então, é uma dor que ela vai oscilando o tempo todo. Então, essa falta de credibilidade, né? E eu acho que é um ponto, Monique, importante da gente falar aqui, porque talvez a gente tenha familiares e amigos que escutem, né? E eu acho que é muito importante a gente dizer isso, né? Desse lugar que essa pessoa está, né? Dessa dor que não é acreditada o tempo todo, né? É uma dor que marca não só o corpo, né? Mas marca a alma da pessoa, né? E quanto menos você acredita, mais você se afasta dessa pessoa, né? E quanto mais você se afasta dessa pessoa, menos rede de apoio ela tem. Então, o que eu percebo? Quanto mais fortalecida essa rede de apoio, mais a gente tem um paciente que consegue lidar com essas situações mais difíceis, né? E assim, o paciente com dor crônica em si, ele já é um paciente que tem um risco maior, né, para o comportamento suicida. Se a gente tem esse paciente com dor crônica que tem um risco maior para o comportamento suicida e a gente não tem uma rede de apoio que ajuda a fortalecer esse paciente, a tendência é a gente ter casos cada vez maiores, né, de comportamento suicida, autolesão ou tentativa de suicídio mesmo. Então, assim, precisa pensar, né, essas pessoas que convivem com esses pacientes precisam entender que eles podem fazer alguma coisa e o quanto isso é importante para esse paciente. Eu acho que eu acho que é uma queixa quase que unânime, assim, nos meus atendimentos, sabe? Desses 3 anos e meio que eu trabalho na clínica de dor, eu escuto isso o tempo todo. E muita dor carregada nesse discurso, sabe? Da não compreensão, da falta de cuidado do outro, e é muito difícil para essas pessoas, principalmente mulheres, né? Porque é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens.
É muito bacana tu falares isso, Sheila. Eu queria retomar algo assim para a gente pensar também, retomar algumas coisas, né? Mas digamos assim que uma delas, por exemplo, dessa queixa dessas pessoas que nem sempre é bem acolhida. Eu já ouvi pessoas reclamando assim de pessoas que sofrem de dores crônicas, pô, cada dia a dor está num lugar diferente, né? Mas quando a gente fala de fibromialgia, pode ser isso, né? Não necessariamente vai sentir as mesmas dores nos mesmos lugares todos os dias, porque como a Letícia falou, dessa dor difusa, né? Essa dor que ela pode estar numa região do corpo num dia ou no momento e em outro local do corpo. Então, acho que isso também pode auxiliar nesse discurso de que, pô, nem a dor é a mesma, né? Essa dor muda, cada dia dói alguma coisa, e às vezes até a pessoa vira chacota, né, para outras pessoas nesse sentido, que acaba sendo extremamente cruel. Eu queria trazer aqui uma coisa para a gente conversar, aproveitar que Sheila, apaixonada pela psicanálise, Letícia, neurologista, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da fibromialgia, apresentar também alterações orgânicas, e em algumas literaturas que a gente encontra da psicanálise, a gente vê falando da fibromialgia enquanto uma doença psicossomática, mas não somente, né? Eu achei interessante que o último texto que ele falava isso, né? Fibromialgia para psicanálise é algo psicossomático, mas não somente. Mas ainda assim não era um acordo. Eu acho interessante, assim, quando a gente fala, você falou de transtornos de humor, né, de depressão, a gente encontra alterações químicas e a gente encontra também um contexto em que há uma série de sintomas de inibição, quando a gente fala de psicanálise, assim, associados também. Então, a ideia não é pensar o que vem antes, o ovo ou a galinha, mas talvez pensar nessa interação entre isso que é orgânico, entre alterações químicas, fisiológicas, né? E alterações mais próximas daquilo que a gente fala na psicanálise, relacionadas ao contexto, à história do sujeito, aos processos de subjetivação dele. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Acho isso muito, muito interessante, Monique. Inclusive, tem vários estudos, assim, eu dei uma lida, que falam, inclusive, sobre essa questão, até que a Sheila estava comentando, dos gatilhos, né? Então, até para o início da manifestação. Então, a gente sabe que existe uma questão, né, ali de neurotransmissores, uma predisposição, provavelmente relacionada a uma predisposição genética, mas muitos estudos mostram gatilhos ambientais para o início, então, da manifestação dos sintomas, né? Então, isso pode ser um trauma, né? Pode ser, às vezes, uma situação, enfim, difícil ou diferente que o paciente passou. A Sheila comentou, né? Tem pessoas que associam a questões relacionadas à mudança de temperatura. Então, assim, tem uma série de gatilhos que podem levar ao início da manifestação da doença, né? E um dos gatilhos principais que a gente conhece para várias doenças relacionadas à dor, né, são os gatilhos do ponto de vista emocional mesmo, né? Então, assim, um estresse, um trauma, isso acaba levando, a partir daí, a pessoa a manifestar os sintomas e também depois se associa muito aos altos e baixos da doença, né? Então, a pessoa, dali a pouco, estava bem, aí acontece alguma coisa, ela começa a piorar de novo, né? Às vezes ela já estava usando medicação, já está fazendo um tratamento, ela vai no consultório, não, doutora, tô pior, tô ruim, tô com muita dor, aí a gente vai começar, mas o tratamento estava bem, o que aconteceu, né? Vamos revisar. Daí tu começa a revisar os últimos meses, trocou de trabalho, ou separou do marido, ou o filho que morava junto se mudou, então a gente começa a aprofundar as coisas e ver, opa, peraí, teve gatilhos ali, às vezes emocionais, que levaram a essa piora. Então, quem sabe eu não vou mexer no remédio, eu vou tentar olhar para esse outro lado, né? Então, isso é super importante mesmo da gente abordar. Antes de falar nessa questão, Monique, que você trouxe da psicossomática, eu acho que é importante a gente falar desse corpo, né? Não o corpo enquanto local que armazena esses órgãos, né? Mas o corpo enquanto representação desse inconsciente, né? Esse corpo que é um corpo pulsional
e que ele é afetado pela linguagem, né? Diferentemente dos animais, né? Que são determinados pelos instintos. E aí você traz uma questão que eu acho bem interessante, né? Já li alguns textos falando que a fibromialgia seria uma doença psicossomática, e já li alguns textos falando que seria uma histeria contemporânea, né? E aí, assim, não tenho uma certeza para lhe dizer é isso ou é aquilo, mas eu consigo observar, né, algumas semelhanças de alguns relatos de pacientes com a histeria, né? Isso não significa dizer que não se possa pensar também nessa possibilidade da psicossomática, né? E só para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa diferença, né? Em relação à histeria e à psicossomática. A histeria, ela estaria associada, né, a um trauma vivido na infância. A psicossomática, eu imagino que seja algo mais associado às neuroses atuais. Não necessariamente tem a ver com algo vindo da infância, mas algo do presente, né? Então, o que eu observo, né, nos atendimentos? Muitas pacientes relatam alguma vivência traumática na infância. Vivências de abuso sexual, existem muitos casos, mas não só isso, né? Existem vivências de um pai que era extremamente violento, né? Uma mãe extremamente agressiva, a perda de alguém importante durante essa infância. E assim, eu falo infância antes dos 10 anos mesmo, sabe? Aquele momento, assim, às vezes, de perda de mãe aos 4 anos de idade e dessa desestrutura familiar, né? Então, eu consigo observar muitos atendimentos, questões relacionadas a sempre com uma dor nessa infância muito grande, né? O que eu percebo também? Essa questão da simulação, né? Que era muito visto nos casos de histeria. Essas pacientes, elas relatam também, né, aquilo que a gente estava falando um pouquinho anteriormente, do discurso do você não tem nada, você está fingindo que está com dor para não trabalhar. Então, eu percebo muito essa relação. Essa questão da predominância no feminino, e isso me chamou a atenção na medida em que eu estava estudando algumas coisas, né? Então, assim, eu percebo também essa semelhança em relação à histeria, esses traumas do passado, né, como eu coloquei. Então, assim, tem muitas coisas aí que estão relacionadas, né? Não significa dizer que são pacientes que só venham com traumas do passado, né? Existem pacientes que eu atendo que, por exemplo, sofreram algum tipo de violência doméstica, né, de apanhar de marido, coisas do tipo, que não teria necessariamente um trauma no passado. Mas mesmo esses pacientes que falam dessas dores, né, na atualidade, relatam situações, por exemplo, de um abandono paterno, né? Sempre tem alguma coisinha a mais, sabe? Que me chama a atenção nesse sentido. Claro que eu estou colocando aqui observações da minha prática, né? Não vi nenhum estudo que falasse sobre tudo isso que eu estou falando. São observações que eu percebo, né, ao longo desses 3 anos e meio de atendimento e que eu identifico essas semelhanças com os casos de histeria. Agora, te confirmar, é uma histeria contemporânea? Não sei, mas tem coisas muito semelhantes nesse sentido. É uma doença psicossomática? Não sei, a gente teria que investigar um pouco mais o que seria essa fibromialgia, né? É muito bacana essa tua fala, Sheila, porque é algo que a gente vem discutindo, assim, em paralelo, né? Eu, particularmente, vejo muita relação da fibromialgia com a ideia de histeria da psicanálise. Então, assim, só para lembrar que quando nós estamos falando de histeria, nós estamos falando, né, não de uma visão de histeria de senso comum, nós estamos falando de uma estrutura clínica a partir da psicanálise, bem como quando a Sheila fala de feminino, né? A gente está falando do feminino, do masculino que nos habita a partir da psicanálise. Então, trazer esses apontamentos eu acho que é interessante para que as pessoas entendam justamente por quê. Porque quando a gente fala de sintomas no corpo não localizáveis, o uso do termo histeria pode ser recorrente como uma forma também de estar ali
julgando, culpabilizando a pessoa, ridicularizando, inclusive, né? Porque a gente sabe que no senso comum muitas vezes se utiliza da palavra histeria como se fosse uma coisa qualquer, né? A pessoa histérica ali está dando seu show. Não é isso que a gente fala, né? A gente está falando de uma estrutura clínica a partir da psicanálise. Eu acho que outra coisa, assim, para a gente pensar acerca disso, quando a gente começa a discutir, assim, a gente fala de diagnóstico, mas eu acho que a gente não entrou muito nisso, pensar, por exemplo, assim, se alguém com fibromialgia chega, por exemplo, para ti, Letícia, quais queixas que tu observas sendo muito comuns, assim, na tua clínica, pensando na questão de seres neurologista, por exemplo, a questão de enxaqueca, como isso chega, como isso se dá? Sim, Monique, a dor, como ela tem essa característica difusa, né, e variável, então, dependendo do momento, às vezes o paciente tem uma determinada dor que está incomodando mais ele, e é bem comum que ele comece a ir em vários especialistas, e cada um para uma dor diferente, né? Então, ele tem uma dor no joelho, ele consulta com o ortopedista, ele tem uma dor na coluna, ele vai, né, num neurocirurgião, aí ele tem a dor de cabeça, ele vai no neurologista. Então, um pouco do que a Sheila trouxe, às vezes a gente olhar o paciente de forma integral, né, tentar ver que ali não é só o corpo, ou então não é só a cabeça, não é só o ombro. É importante porque eu já fiz diagnósticos de fibromialgia no consultório em pacientes que foram por queixas assim que se eu não aprofundasse um pouco mais, não chegaria nesse diagnóstico. Por exemplo, foi por uma queixa de dor de cabeça, né? Eu tenho uma paciente que ela tem, né, enxaqueca, e, claro, a gente poderia ficar somente na enxaqueca. Vou lá, tá com dor de cabeça, melhorou a dor de cabeça, piorou, enfim. Mas eu comecei a perceber que, dali a pouco, tinha vários outros locais do corpo que doíam, né? Tinha muito essa questão do sono associado, né? A questão do sono, ela é interessante porque, claro, que nem tu disse também, o que vem primeiro? A gente sabe que quando a gente dorme mal, a gente vai ter uma propensão a ter mais dor, né, ou a ficar mais irritado. Então, o sono, os distúrbios do sono, muitas vezes são relacionados a isso, mas na fibromialgia, isso é bem marcado, né? A gente sabe que seria mais um dos sintomas da doença. A dor, ela não seria somente uma consequência de uma noite mal dormida, mas seria também a noite mal dormida um sintoma, né, da doença em si. Então, esse paciente, enfim, quando tu começa a pesquisar, ele vai tendo essas outras queixas, né? Essa questão de depressão, né? Então, os estudos mostram que até 50% dos pacientes com fibromialgia vão ter depressão e 1/3 até vão ter ansiedade. Então, é muita coisa, né? É uma quantidade muito grande de pessoas que apresentam esses sintomas. Então, isso é bem comum, esse cansaço crônico, a questão das vezes uma não resposta tão boa aos medicamentos, né? Ou às vezes são submetidos a vários tratamentos sem muita resposta. Então, isso já deve acender alguns sinais de alarme, assim, né? Para o médico, enfim, para o profissional de saúde pensar um pouquinho nessa doença, né? E a partir disso, claro, é feita uma anamnese, né? Uma conversa detalhada. Existem também alguns pontos que a gente chama de trigger points, né, que seriam pontos gatilho, que a gente pode avaliar também em consulta, né, que são 18 pontos, que é feita uma digitopressão, né, então são pontos em locais variados ali do corpo, e a gente faz uma análise desses pontos e, às vezes, o paciente apresenta uma sensibilidade maior, né? Além não é só o tato, ele realmente apresenta dor ou desconforto ao toque, né? Uma lodínia, né? E isso também, esse tipo de dor, acho que é importante a gente ressaltar, ele pode ser muito variável. Então, assim, o paciente às vezes apresenta uma queimação, às vezes é pontada, às vezes é aperto, às vezes é uma dor mais tipo muscular. Então, não tem, este tipo de dor não é fibromialgia, este é. Então, enfim, mas essa análise desses pontos gatilhos ajudam a gente, se o paciente, né, apresenta ali 11 ou mais pontos positivos, isso pode ajudar, mas também não é obrigatório para a gente fechar o diagnóstico com isso, né? Então, o diagnóstico, às vezes, ele vai ser feito em mais de uma consulta, né? A gente vai avaliar
esses outros exames, enfim, mas essas queixas ali de dor difusa, alteração de memória, sono, cansaço, e principalmente a questão de alterações, né, do ponto de vista de humor, então sintomas depressivos, ansiosos, tudo isso é muito importante. E se a gente não pergunta, às vezes o paciente ativamente não fala, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a doença para a gente fazer o diagnóstico, porque às vezes a gente não faz o diagnóstico de determinadas doenças porque a gente não conhece, né? Não sabe o que perguntar. Então, às vezes, que nem eu comentei, o paciente vai na neurologista, ele acha que tem que falar só da dor de cabeça dele. Então, ele não vai falar que ele também tem muita dor nos pés, que ele sente um inchaço nas pernas, que ele acorda todo dia cansado. Então, eu tenho que suspeitar e perguntar, e principalmente, que nem a Sheila falou, ainda mais se for mulher, né, e ali na faixa entre os 30, 50 anos, que costuma ser o principal perfil, né, não é obrigatório, pode acontecer em idoso, pode acontecer até em criança, pode acontecer em homens, mas, enfim, é o nosso perfil mais comum, então a gente tem que pensar e poder fazer esse diagnóstico. Muito bacana, assim, esses apontamentos, porque outro dia eu estava conversando com a Sheila, inclusive, sobre fibromialgia, e ela me mandou uns textos, assim, eu falei, nossa, né, porque eu nunca tinha prestado atenção na possibilidade de incidência em crianças, né, e aí eu comecei a ver uns depoimentos de pessoas com fibromialgia relatando que desde a infância lembravam de sentir aquele tipo de dor, né? Então, assim, não é porque não há uma maior incidência nesse público que não existam casos, né? Isso precisa ser investigado de alguma maneira. A gente está falando aqui sobre como se dá a questão da fibromialgia, e se a gente for pensar assim em tratamento, considerando as nossas discussões, esse corpo onde físico e psíquico estão ali juntos, né, imbricados, como que acontece assim o tratamento da fibromialgia, se vocês puderem falar um pouquinho para quem nos ouve? Acho que essa parte é bem bacana, né? Também é o que interessa muitos pacientes. Ai, tá bom, fiz diagnóstico e agora, né? Que nem a Sheila falou, às vezes dá um medo, né? Ah, vou ter então dor pro resto da vida, vou ter que conviver com essa dor, é uma doença crônica, né? Doenças crônicas, a gente às vezes não tem uma cura, mas tem sim tratamento, né? O tratamento, ele vai envolver aspectos multidisciplinares, né? Ali, do ponto de vista médico, a gente tem uma série de medicamentos, né, que a gente pode utilizar para ajudar o paciente a ter um controle melhor da sua dor. Então, a gente tem desde medicamentos, assim, que a gente diz de resgate, que o paciente vai poder usar naqueles dias que está com mais dor, analgésicos, anti-inflamatórios, e a gente também tem medicamentos, né, que são usados como tratamento, né, que o paciente vai usar todos os dias, por um período ali de tempo, né, que varia de paciente para paciente, e que vão ajudar a ter um controle da dor. Então, principalmente, né, a gente tem duas medicações que são aprovadas ali nos guidelines, a gente tem a pregabalina e a duloxetina, né, e também a gente tem antidepressivos, né, que a gente utiliza principalmente antidepressivos tricíclicos, então a mitriptilina, a nortriptilina, relaxantes musculares também, como a ciclobenzaprina, enfim. Aí, claro, cada paciente a gente precisa individualizar, ver o perfil de efeito colateral, ver qual medicação, qual dose, qual medicação que o paciente vai se adaptar mais, mas muito interessante que os principais tratamentos são esses que visam, às vezes, tratar de forma medicamentosa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eles atuam, né, em neuroreceptor para dor, mas eles também, dali a pouco, são antidepressivos e vão ajudar também ao paciente ter, né, uma melhora ali do seu ânimo, enfim, dos sintomas depressivos ou ansiosos. São medicamentos que às vezes também podem ter como perfil de dar um pouquinho de sono, então é um remédio que o paciente às vezes toma de noite e já dorme um pouquinho melhor, então acabam atuando em várias questões ao mesmo tempo, né? Mas eu costumo dizer que isso é quase que assim metade do tratamento, até menos às vezes, né? Porque o medicamento ajuda, mas se eu não tiver o meu estilo de vida, né, modificado, aí vai ser muito difícil eu conseguir manter a longo prazo essa melhora, né? Vai acontecer daqui a pouco, no futuro eu vou tentar tirar esse remédio, o paciente vai piorar tudo. Então, eu preciso ter um estilo de vida, uma qualidade de vida voltada para o controle da dor. E isso vai envolver
vários aspectos, né? E principalmente atividade física. Então, às vezes o paciente vai comentar no consultório, mas eu não consigo fazer atividade física piora a minha dor. Como é que tu quer que eu faça uma atividade física se eu sinto dor até para levantar, que nem a Sheila falou? Mas, assim, o exercício, ele ajuda, né, a gente a ter um melhor controle dessa dor. Então, é muito importante que o paciente faça alguma atividade física. É claro que isso é feito aos pouquinhos, né? Então, às vezes a gente recomenda no início caminhada, né, exercícios mais leves. Às vezes eu recomendo algumas sessões de fisioterapia, porque isso ajuda, é como se fosse uma ponte, né, para o paciente acostumando o corpo dele também a receber aquele exercício, principalmente se é um paciente muito sedentário, né? Mas a partir disso ele precisa progredir. É claro que os estudos mostram, às vezes, assim, exercícios muito pesados, musculação, enfim, às vezes não é o ideal, principalmente se não é o paciente acostumado. Mas, assim, exercícios de baixo impacto, pilates, hidroginástica, natação, enfim, podem trazer e trazem, né, um benefício muito, muito bacana. A questão de uma alimentação, né, saudável, de controle de comorbidades, e também, eu acho que aí vocês podem falar melhor do que eu, é muito importante o acompanhamento, né, emocional desse paciente. Então, como a gente disse, que essa questão, né, da depressão, da ansiedade, esses traumas, esses gatilhos emocionais, eles estão no cerne da doença, eles estão na origem da doença. Então, se a gente não tratar isso, provavelmente esse paciente não vai melhorar do restante, né? Então, esse acompanhamento também é fundamental, assim. E o que vocês comentaram muito sobre também o conhecimento, isso está até nos guidelines, né? Os pacientes, assim, lerem sobre a própria doença, a família saber, conhecer, né, a rede de apoio daquele paciente. Então, assim, o conhecimento, né, também faz parte do tratamento desse paciente. Eu vou acrescentar só algumas coisas, porque eu acho que a Letícia falou de uma forma muito, muito bacana, né, sobre o tratamento. Lá no ambulatório, a gente tem os bloqueios, né? Os bloqueios são medicações, né? E acho que a Letícia pode explicar até melhor do que eu isso, que são colocados nesse paciente, né? Então, tem os bloqueios venosos, que é uma mistura de drogas, digamos assim, a grosso modo, colocadas através da veia do paciente, né? E, assim, o próprio local do bloqueio, que é feito numa enfermaria, e aí eu estou falando do local em que eu estou, né? Os atendimentos são pelo SUS. Então, assim, geralmente são 4 pacientes na enfermaria, né? Então, a própria sala de bloqueio, eu já percebo, não só como local de se administrar essas drogas, né? Essas medicações, mas como uma questão terapêutica para esses pacientes. Porque o que eu percebo? Eles começam a se conhecer, né? Desde a recepção, na verdade. São pacientes que chegam com dores, muitas vezes as dores estão no rosto da pessoa, né? A fisionomia muda bastante, então eles se encontram com frequência no ambulatório, então, assim, começam a se conhecer e vão conversando. Então, as salas de bloqueio, eu vejo muito isso, sabe, Monique, como esse lugar de pertencimento, né? É um local em que eu compreendo que existem pessoas que sentem coisas parecidas com o que eu sinto, ou iguais, ou pior, e é um local que eu posso compartilhar também um pouco da minha dor. Então, aquilo acaba sendo terapêutico também para essas pessoas, né? Então, a gente tem lá no serviço essas salas de bloqueio, né? Tem os bloqueios venosos e tem os bloqueios locais, mas acho que mais os venosos mesmo, que acabam acontecendo lá. Tem a acupuntura também, né? Que são pacientes que muitas vezes são encaminhados para acupuntura e fisioterapia, né? E essa questão que a Letícia colocou da atividade física, né? Eu vejo muito discurso do medo, né? Por trás dessa atividade física, né? Como assim eu tenho que fazer uma atividade física se eu estou sentindo muita dor? A atividade física, ela vai me trazer mais dor, né? É um discurso muito recorrente isso. Inclusive, assim, às vezes, filhos de paciente pedem para conversar, não, ela pode fazer atividade física. É claro que a gente tem que observar, né? Porque, às vezes, a fibromialgia, ela não vem sozinha. Ela vem com outras doenças aí, então precisa passar por um médico, o médico precisa autorizar determinado tipo de atividade física, ou o fisioterapeuta
Mas, assim, entender que essa atividade física também, na medida em que você faz, vai liberando neurotransmissores, né? Então, a sensação de bem-estar, a sensação de alívio também, inclusive para ansiedade e para depressão, acabam acontecendo, né? No momento em que você vai praticando uma atividade física regular. E a psicoterapia. É interessante falar sobre a psicoterapia, porque, assim, não são necessariamente os pacientes que procuram, né? Esses pacientes entendem essa dor e eu acho que, de início, eles não conseguem identificar essa relação do emocional com o físico. Então, são pacientes, muitas vezes, que são encaminhados por médicos. Não são pacientes que identificam, não, eu preciso de um acompanhamento psicológico, porque, inclusive, existe um preconceito muito grande em relação à saúde mental, né? Um preconceito do paciente, um preconceito do próprio familiar, né? De dizer, para que você vai no psicólogo? Você é doido? Se psicólogo já é doido, imagina psiquiatra, né? Então, assim, existe esse tabu muito grande em relação à saúde mental. Então, são pacientes que muitas vezes falam para mim, eu adiei muito porque eu achei que eu não precisava de ajuda nesse sentido, né? Como assim eu preciso de um psicólogo? Eu não sou doido? Eu não sou doida? Como é que eu preciso de um psicólogo? Né? Então, quebrar isso aí, muitas vezes, é um caminho para a gente, né? Porque não são pacientes que aparecem de forma espontânea, são pacientes encaminhados. Mas quando eles se veem no processo da terapia, eles percebem as suas melhoras e começam a identificar, não, realmente eu precisava disso aqui, realmente isso aqui não é para doido, né? E desmistificar isso também. Às vezes a gente para uma sessão para fazer psicoeducação mesmo, de dizer o que é a psicologia, como é que funciona, de que forma pode te ajudar, né? Porque as pessoas não entendem, né, o papel do psicólogo. Está sempre atrelado a isso e com muito estigma, né, do maluco, é sempre carregado de muito preconceito, né? Então, assim, pensar que nós não somos um ser biológico apenas, então a gente precisa cuidar de todas essas esferas, é bastante importante, né? E na psicoterapia a gente faz muito, né, isso, de identificar essa rede de apoio, fortalecer essa rede de apoio. Como eu falei anteriormente, existem muitos casos de ideação suicida, né, de autolesão. Muitas vezes aparecem pacientes que têm uma outra psicopatologia, né? Já tenho pacientes que são borderline, pacientes que têm diagnóstico de esquizofrenia. Então, assim, as coisas às vezes se tornam um pouco mais intensas nesse processo de cuidado, né? Então, é importante olhar para esse conjunto mesmo como um todo. Acho muito bacana essa fala de vocês, enfatizando esses aspectos. Eu resumi, assim, 3 eixos de tratamento, né? Um tratamento com profissionais de saúde multidisciplinar, então, seja um médico que vai acompanhar, fisioterapeuta, caso necessário, um psicólogo, psicanalista, mudanças no estilo de vida, relacionadas também, eu acho que questões de alimentação, de exercício físico, a gente não enfocou muito na alimentação aqui, mas a gente sabe que a alimentação, ela também se relaciona, muitas vezes, com alguns casos de dores crônicas, fora a questão do estilo de vida, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem enxaqueca, se eu como algo com leite, para mim não funciona, então, assim, o excesso de cafeína. Claro que a gente não está aqui falando, né, na perspectiva da nutrição, mas da importância de se olhar também para uma alimentação balanceada, de um estilo de vida que comporte exercício físico, e da importância também de uma rede de apoio para essas pessoas, considerando os casos que a gente comentou aqui, de pessoas que acabam sendo estigmatizadas por pessoas próximas a elas, né? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que, inclusive, se divorciaram nesse período de diagnóstico, porque o parceiro, a parceira, geralmente o parceiro, porque a gente está falando de uma maior incidência em mulheres, né? E nesse caso, eu não vi nenhum comentário relacionado a mulheres que se relacionavam com outras mulheres, então vou falar dos comentários que eu vi, né? Que eu ouvi. Sobre os maridos lá, estavam casados há 30 anos e os maridos resolveram optar pelo divórcio depois do diagnóstico, né, que não entendiam que aquilo
era algo real, achando que estava se vitimizando. Então, a gente também vê pessoas que têm algumas formas de trabalho mais precárias e com bastante dificuldade de sobreviver, inclusive, né? Eu vi alguns relatos de pessoas que eram diaristas, então aí a gente não vê a questão de garantias trabalhistas, né? Porque trabalhavam, não tinham nenhum registro profissional, então até a forma como se dá esses períodos de afastamento de trabalho, porque algumas pessoas não têm a opção de conseguir um atestado médico para determinado dia em que não estão bem, precisam fazer um bloqueio de dor, precisam de uma consulta, porque muitas vezes elas trabalham de forma autônoma, né? Então, como que faz isso, né? Eu também ouvi alguns relatos de outros profissionais que, por exemplo, eram de carreira policial, oficiais da polícia que precisaram ser reformados, porque tem a questão do trabalho muitas vezes nas ruas, ou trabalho com armas. Então, assim, eu acho que a gente pensar nessa questão como um todo é muito importante, porque a fibromialgia, as dores crônicas, elas não afetam o sujeito somente na relação consigo mesmo, né? A gente está falando ali de sujeitos que se relacionam com outros, e que têm relações de trabalho, que têm relações diversas, e que tudo isso acaba tendo algum tipo de alteração por quadros como esses que a gente comentou. Acho que isso é muito bacana, assim, e também pensar no potencial, agora falando da psicanálise, né, que a gente vê, por exemplo, não sei se a Sheila quer comentar um pouco acerca disso, da fala e da escuta, né, do falar, quando a gente fala da gente, quando a gente se escuta falando da gente, né, da importância disso, porque muitas vezes quando a gente atende aquelas pessoas que têm dores crônicas, não necessariamente no momento da sessão que a gente está falando sobre a dor, a gente começa aquela dor localizada ali que ele está sentindo, aquelas dores do momento. Mas não sei se acontece contigo, Sheila, mas já aconteceu várias vezes de alguém entrar, algum analisante entrar com dores e tal, e aí a gente começa a falar sobre aquilo que está angustiando, sobre outras questões, não necessariamente, aí chega no fim da sessão e fala, nossa, nem estou sentindo aquela dor que eu cheguei sentindo, né, estava com muita dor, alguns falam até de uma sensação de sufocamento, assim, e de como, muitas vezes, ao falar sobre outras questões que não necessariamente a dor do momento, isso acaba tendo algum tipo de alívio. Interessante, Monique, isso que você traz, porque, assim, muitas vezes a pessoa até chega falando sobre essa dor no corpo, né? Mas é como se fosse a introdução da sessão. Nossa, hoje eu tô com muita dor, né? E aí fala, tô com a dor no ombro que tá descendo pelo braço e não sei o quê, e de repente você já tá ouvindo falar de outras coisas. Não tenho experiência da pessoa ter passado uma sessão inteira falando somente sobre essas dores no corpo, né? Muito pelo contrário, ela aparece, claro que ela aparece, mas aparecem as outras dores, né? Sempre relacionadas ao que está vivendo na semana ou coisas realmente do passado, né? E interessante isso que você fala do momento em que a gente fala, em que a gente se escuta e desse alívio da dor, né? Inclusive, eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho bem bacana. Talvez você já conheça esse exemplo, mas eu acho importante trazer. A gente tem um grupo lá no hospital, é um grupo de pacientes com fibromialgia, e é um grupo que eu e a outra psicóloga, a gente trabalha, né, sempre trazendo alguma temática relacionada a interesse delas, né? Então, assim, a gente já falou de depressão, de ansiedade, de autoestima, a gente sempre traz alguma temática e sempre traz algo que faça elas falarem, né? Então, uma dinâmica, uma música, a gente sempre coloca alguma coisa nesse sentido. E aí a gente trouxe uma folha de papel, dei uma folha de papel em branco para cada uma, no momento não me lembro agora exatamente qual foi o tema, mas a gente deu uma folha de papel para cada uma e elas ficaram livres para escrever o que quiserem naquela folha de papel, de projetos, do que elas quiserem para a vida delas. E é interessante que todo mundo escreveu, menos uma paciente, né? E aí, quando a gente abre para discussão, todo mundo falou e tal, e ela foi a última a falar.
E aí, no momento que ela fala, a folha dela estava em branco. E ela começa a falar, né, de várias questões dela, né, de coisas bem delicadas e tal. E quando ela termina de falar, sabe aquele respiro de alívio? Foi essa sensação, assim, que a gente teve. E aí, quando terminou o grupo, ela chegou para a gente e falou assim, olha, eu cheguei aqui com nível 9 de dor. 9 é o nível quase máximo de dor, né? Se a gente pensar naquela escala de 0 a 10. E aí, quando ela sai desse momento do grupo, ela fala que estava com nível 2 de dor. A gente não usou nenhum tipo de medicação, a gente é psicólogo, não usa medicação. Através da fala, essa dor dela pôde diminuir, né? E uma fala que foi em grupo, não foi nem no contexto de um atendimento individual, né? Então, assim, é importante a gente pensar, né, desse lugar de fala, porque muitas vezes são pacientes que não têm espaço para isso, não tem alguém com que possa conversar, mesmo que não seja de forma terapêutica profissional, mas só de você poder falar sobre a sua dor, de você se sentir entendido, né, de você falar de outras dores que não essas dores no corpo, já alivia bastante. E a terapia, ela funciona, né, com esse lugar de fala, né, de alívio dessa dor, né, de ressignificar esses traumas, de dar novos sentidos para aquilo que ela está sentindo. E isso, assim, a gente viu na prática, foi um discurso dela, a gente não perguntou quem está com tanto de dor, quem saiu com tanto de dor. Foi um discurso espontâneo que ela trouxe, né, que estava de 9, ela passou para nível 2 de dor. Então, assim, é muito gratificante, sabe, Monique? A gente participar de um grupo como esse e ouvir um relato desse, sabe? Então, assim, poxa, aqui ela pode falar. Aqui ela sente que ela pode falar, que ela vai ser escutada, porque ali tem vários pares dela, né? Então, assim, ela sabe que não vai ter julgamentos naquele momento, né? Então, ela consegue falar de uma forma muito espontânea e essa dor, ela diminui. Então, é muito bacana, né? Esse lugar de fala. Sheila, aproveitando essa tua fala, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente de algo que tu já comentasse comigo, porque eu acho que é importante, assim, a gente pensar, por exemplo, em casos em que alguém está com muita dor ou não está se sentindo bem naquele momento, está extremamente angustiado, né? A gente tem canais que podem ser acessados, né? Tem centros de valorização da vida, que é para casos em que a pessoa está pensando na possibilidade de suicídio. A gente tem os serviços de saúde também. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência sobre como é ter uma rede de apoio para esse momento. Alguém que a pessoa saiba que ela pode entrar em contato. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso e sobre o trabalho que vocês fazem nesse sentido, eu acho que é bem interessante. Nos primeiros atendimentos, Monique, eu costumo sempre pedir o telefone de alguém que seja de confiança da pessoa, né? Porque, assim, ninguém está imune, né, a ter algum tipo de ideação ou a ter algum tipo de comportamento suicida. Então, assim, eu sempre tenho essa carta na manga, digamos assim. E entender que, assim, paciente quando chega em crise, não dá para a gente estar buscando histórias de dores, nem histórias do passado, a gente precisa acolher aquela crise, né? A gente precisa ser suporte naquele momento. Então, não vou ali, uma pessoa que já está no nível extremo de sofrimento, eu não vou estar instigando para que ela fale sobre um sofrimento ainda maior, porque não vai dar conta, né? E muitas vezes o paciente nem consegue raciocinar, né? Porque está no momento de crise. Tem uma coisa que eu acho bem bacana, já falei até contigo, sobre a questão do plano de segurança, né? São 5 questõezinhas que a gente faz com o paciente fora de crise e que ajuda ao paciente, quando entra em crise, lidar com os processos dele. E nesse plano de segurança, o último item é justamente esse da rede de apoio, né? Então, assim, pensar em pessoas que podem ser rede de apoio, e às vezes infelizmente, existe o paciente que não tem nenhuma ou quase nenhuma rede de apoio, então a gente precisa pensar em como estruturar uma rede de apoio e fazer ele perceber que essa rede de apoio pode ser não necessariamente
um parente da família, mas pode ser um vizinho que tem um contato maior, pode ser alguém da igreja que ele frequente, pode ser qualquer pessoa, né? Então, assim, quando o paciente não está em crise, a gente consegue pensar nessas possibilidades e a gente vai estruturando essa rede de apoio, a gente vai facilitando para que ele pense sobre as pessoas que podem ser rede de apoio. O último item desse plano de segurança é o que a gente coloca de a rede de apoio profissional. Então, geralmente eles têm o meu contato e a gente pensa nas outras possibilidades, como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, como você colocou, SAMU, né, que às vezes a SAMU pode ser acionada, e outras possibilidades que eles tenham. Às vezes eles têm uma relação muito bacana com o fisioterapeuta, então é alguém que eles podem contar, ou às vezes pode ser alguém do Pilates, né? Alguém que dá aula de Pilates, enfim. Então, a gente sempre estrutura dessa forma. Então, assim, esse plano de segurança já tive um feedback bacana de ter ajudado o paciente a não se jogar, por exemplo, de uma passarela, que pegou esse papelzinho, olhou para esse papelzinho e falou assim, não, eu posso ligar para fulana de tal agora, que eu estou muito angustiada. Ela foi atravessando a passarela, conversando com essa pessoa, e não pulou da passarela, né? Então, assim, é um milagre? Não, não é milagre, mas eu acho que o plano de segurança, ele facilita a gente ganhar tempo, até esse paciente retornar, até esse paciente chegar no consultório, ou até esse paciente conseguir ligar, e a gente dar conta da crise, né? E, assim, dar conta da crise, como eu te falei, não é a gente falar sobre coisas, vamos relembrar o passado, como você viveu essa dor, não é isso, a gente tem que entender que naquele momento a gente precisa ser suporte, né, a gente não pode estar vivendo coisas ainda mais dolorosas, então, eu acho que fortalecer essa rede de apoio ajuda bastante, né, nesse momento de crise, e até essa questão dos grupos que a gente faz, a gente percebe que elas começam a se identificar umas com as outras, elas trocam telefone, elas saem às vezes, né, vão tomar um café e tal, então elas começam a se fortalecer, mesmo que sejam pessoas que têm problemas parecidos, mesmo que sejam pessoas que têm dores assim tão intensas quanto as delas, mas elas se dão esse suporte, isso é muito bacana, sabe, Monique? Muito, muito bom mesmo. Eu acho que isso reflete também um pouco da ideia de que talvez naquele grupo eu vou ser compreendida, porque eles sabem como é sentir dor, né? Eu acho que a gente está encaminhando aí para o fim. Eu queria saber se vocês têm algo assim que gostariam de falar, um resumo sobre o que a gente discutiu, ou algo que acham importante que talvez a gente não tenha mencionado. Eu acho que a nossa conversa foi muito bacana, muito esclarecedora. É bom que nessa troca a gente conversa um pouquinho da nossa experiência, mas aprende muito também, aprendi bastante com vocês hoje também. Mas eu acho que a mensagem final que eu queria deixar é essa, assim, se você tem alguma dor, né, ou se você conhece alguém que tem alguma dor, ou que tem algum desconforto, vá atrás disso, né, não se acostume a não ter qualidade de vida, eu acho que isso é muito importante, assim, então vá atrás de uma boa equipe de profissionais que possam te ajudar, né, então, tanto médico, psicoterapeuta, condicionador físico, então procure estar cercado, né, de uma rede de apoio bacana e de bons profissionais para te ajudar a fazer esse diagnóstico e poder direcionar o tratamento mais adequado, né, que realmente envolve tudo isso que a gente comentou, de medicamento, de atividade física, de restabelecimento, né, de estabilidade emocional, que tudo isso leva a gente a ter mais qualidade de vida, a ser mais feliz, né, como um todo. Então, agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito, muito bom, muito esclarecedor, eu acho que a nossa conversa de hoje. Eu queria falar, Monique, só uma coisa que eu acho importante, assim, né, desse paciente com fibromialgia, entender que é uma doença que não tem cura para a medicina, mas a cura para a gente, ela vem de outro lugar, né? Então, assim, se esse paciente entende que ele não é essa dor que ele sente, se esse paciente consegue fortalecer esse ego,
né? Se ele consegue recuperar a sua capacidade de amar, de realizar e de desejar. Isso para a gente já é cura, né? Então, assim, fazer ele entender esse lugar que ele está ocupando e o lugar que ele pode ocupar. Eu acho que é um processo bem bacana, assim, sabe? Para que ele obtenha essa cura, né? Não a cura enquanto ausência total de dor, né? Porque isso a gente não tem como dar de garantia para ninguém. Mas essa outra cura que eu acabei de falar, que eu acho que é uma cura bem importante, né? Porque quando você aprende a lidar com essas questões, quando você aprende quem você é, né? Por exemplo, a gente pensando no paciente que escuta, o que eu escuto muito é: eu quero voltar a trabalhar e não consigo, né? E aí você ouve no seu ambiente de trabalho que você não trabalha porque você é preguiçoso. Se o paciente consegue entender que ele não é aquela pessoa que o outro está falando, isso tem um nível de dor muito menor, né? Porque se alguém me julga por eu não ser uma boa mãe, por exemplo, isso não vai me atingir tão fortemente, porque eu sei que eu não sou uma mãe ruim. Mas se esse paciente que já está fragilizado escuta isso e ele entende que ele não é essa pessoa, eu acho que isso toca de uma outra maneira. Quando ele começa a se conhecer, começa a saber quem ele é, isso não atinge de uma forma tão forte. Então, a cura, para mim, também passa por esse processo, sabe, Monique? E eu acho que é bem bacana. E aqui eu queria aproveitar para deixar um recado para os familiares, que eu acho que é muito importante, sabe? Esse lugar de cuidado. Eu sei que são pacientes poliqueixosos, eu sei que são pacientes que falam o tempo todo dessa dor, que é difícil de você ouvir muitas vezes essa dor, mas assim, você não precisa falar nada. Às vezes você só precisa escutar, né? Você não precisa dizer alguma coisa para essa pessoa, mas você não julgar e você escutar já é um alívio muito grande para essas pessoas. Ter alguém com quem compartilhar, né? Que muitas vezes isso não acontece. Isso acaba intensificando também essas dores. Então, queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz com esse bate-papo nosso aqui contigo e com a Letícia, né? Muito bom aprender cada dia mais. E é isso. Qualquer dúvida, né, é só perguntarem. Muito obrigada. Obrigada também pela participação de vocês. Eu acho que temos um destaque muito importante aqui feito, né? Como nós já fomos construindo ao longo de todo o episódio, da importância desse acompanhamento multidisciplinar para casos de dores crônicas, como o caso da fibromialgia, e também para a gente pensar a importância de uma escuta sem julgamentos, né? Da construção de uma rede de apoios, de uma escuta sem julgamentos, como a Sheila mesmo destacou, e a relevância de um processo analítico, de um processo terapêutico para a ressignificação das situações de sofrimento, né? E talvez até a transformação de algumas dessas situações em situações de prazer. Letícia, Sheila, muito obrigada. Mais uma coisa, quem quiser entrar em contato com vocês para conversar sobre fibromialgia ou para conversar sobre algum outro assunto, como que essas pessoas podem fazer esse contato? Obrigada, Monique. Eu vou deixar o meu e-mail, que eu acho que é a maneira mais fácil assim, de entrar em contato. Eu atendo, né, presencialmente em Florianópolis e também por teleatendimento para todo o Brasil. Daí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento é neuroleticia.nogueira@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, eu tenho um Instagram, que é @clinica.da.dor, né? E tem também o meu telefone, que é o WhatsApp, 71984311648. Então, atendo também de forma online. Então, quem precisar de qualquer acompanhamento, é só entrar em contato. Bom, agora sim, Letícia e Sheila, eu aguardo vocês para uma próxima discussão. Letícia já é a segunda vez que está aqui no nosso podcast, né? Sheila, volte outras vezes. E os nossos ouvintes, eu encontro vocês nos próximos episódios. Até mais.